Oi, gente. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre os sinais de trabalho de parto. Eu vejo muito as grávidas com medo, né, na hora que vai chegando no terceiro trimestre, no último mês principalmente, em saber quando elas estão realmente em trabalho de parto, o que que elas têm que observar. Então, o que eu sempre falo para elas, né? O corpo ele muda 9 meses, então tem um monte de alteração no corpo que é importante a mulher ir sentindo e percebendo para ir reconhecendo todas essas alterações no seu corpo, né? A consciência corporal é super importante, né? Na verdade, para todo mundo, mas aí na gravidinha para ela ir percebendo essas alterações. Então, o que que acontece? O bebê, quando ele tá maduro, tá certo? Principalmente o último órgão que amadurece, né, o pulmãozinho, ele vai liberar ali umas substâncias para que a mulher entre em trabalho de parto, tá? Então isso é uma informação importante para a gente pensar também nas cesáreas, quando as cesáreas são agendadas, sem necessidade, tá? Não vou entrar em nenhuma discussão hoje falando sobre cesárea, mas quando a cesárea ela é realizada sem uma indicação, é muito ruim pro bebê, porque não foi ele que escolheu, né? A gente não sabe se ele tá exatamente na hora, imadurinho, como a gente diz, para nascer, tá? Então fica aí uma reflexão. Mas voltando. Então o bebê tá lá, tá prontinho, estimula o corpo da mulher a entrar em trabalho de parto. Então o que a mulher vai prestar atenção? Uma das coisas que se fala muito é do tampão. Ai, a mulher saiu o tampão mucoso, né? O que é o tampão mucoso? O útero, ele parece uma bexiga, certo? Então tem a boquinha embaixo, ele é todo oval em cima, e aqui embaixo ele tem o colo do útero. O colo do útero ele é grosso, tá? Ele é grosso e fechadinho. Só que para que ele fique totalmente fechado, tem esse tampão, tá? É uma gelequinha que fica aqui fechando o colo do útero para proteger toda essa região, a bolsa, o bebê, para não entrar nada lá no útero, tá? Então no final da gestação pode acontecer desse tampão sair. Então o que a mulher vai perceber? Uma secreção, uma gelequinha que sai. Só que o que acontece? Esse tampão pode sair uma semana antes, 10 dias antes, pode sair um dia antes, no dia. Então, ele não é um sinal que mostre pra gente que a mulher está em trabalho de parto, tá? Então, saiu o tampão hoje, não significa que o bebê vai nascer hoje, ou que ele tenha que nascer hoje, né? E às vezes não nasce e a mulher fica desesperada achando que tá com algum problema. Não, o tampão só está mostrando que o teu corpo está se preparando para esse processo, né? Então eu não gosto muito quando se fala do tampão, porque isso gera uma ansiedade, e tudo que a gente menos quer nessa fase é ansiedade, né? Então saiu o tampão, relaxa. Teu corpo tá lá, tá bonitinho, tá se preparando pro parto, mas não esquenta. Claro, você pode ir falar com a sua médica, com o seu médico, contar o que tá acontecendo. Claro, isso é super importante, mas não crie uma expectativa de que o seu bebê vai nascer nesse dia ou no dia seguinte. Pode ser que sim, pode ser que não. E pode ser que demore uma semana, 10 dias. Então, se ele demorar, vai criar uma super ansiedade em vocês. Então, relaxa, tá? Outra coisa, bolsa rompeu. Nossa, tô lá, final de gestação, plof, minha bolsa de líquido rompeu. O que é importante observar? Se esse líquido tá claro, se não tá marrom, escuro, né? Avisar seu médico, enfermeira, enfim, quem estiver te acompanhando, mas não precisa sair correndo desesperado para o hospital. Principalmente se o líquido tá clarinho, pode ficar em casa. Depois eu vou dar umas dicas do que fazer quando iniciar um trabalho de parto no próximo vídeo. Aí vocês esperam aí que daqui a pouco sai. Dá pra fazer várias coisas, então não precisa sair desesperado pro hospital, tá? Porque muitas vezes o que acontece? A bolsa rompe e você não está em trabalho de parto ainda. Principalmente trabalho de parto ativo.
E aí o que que acontece? Sai correndo para o hospital, não tem dilatação, começam a não querer esperar a sua evolução para o trabalho de parto e muitas vezes vira uma cesárea não necessariamente indicada, tá? Então fique em casa, vamos aguardar, vamos esperar um tempinho aí para ver o que vai acontecer, tá? Claro, sempre com acompanhamento da sua equipe. Sangramento. Sangramento é um sinal importante para ser avisado para a equipe, tá? Então, assim, pode acontecer do muco, o tampão que eu falei para vocês, sair com um pouquinho de sangue. Não tem problema nenhum. Agora, um sangue vivo não é um sintoma interessante da gente ter aí nesse momento. Então, é interessante a gente ligar rápido para o médico e muitas vezes ir para o hospital. Agora, o sinal mais comum da mulher entrar em trabalho de parto são as contrações, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, a gente falou das contrações de treinamento para as contrações do trabalho de parto, né? Que a diferença delas muitas vezes é apenas o ritmo e aí a intensidade, e ela vai começar a ter ritmo, esse intervalo das contrações vão diminuir, essa intensidade vai aumentar, e isso mostra que você está em trabalho de parto. Se isso se persistir, né? Durou 1 hora e passou, você não está em trabalho de parto. Agora começou e não parou, você está em trabalho de parto, tá? Isso significa que o seu bebê está chegando, mas também não significa que vai demorar 1 hora, 2 ou 3. Eu não sei, pode demorar 8, pode demorar 10, pode demorar 12, 14, mas eu daqui a pouco vou dar umas dicas para vocês para ver como que a gente pode dar uma acelerada nesse processo. Na verdade, não é nem uma acelerada, é permitir que a natureza trabalhe da melhor forma possível, que é o parto natural, é esse, né? Deixar a natureza agir aí, todo o seu corpo, toda a fisiologia do seu corpo, tá? Então, quando você perceber essas contrações ritmadas que não cessam, aí você também está em trabalho de parto. E aí você vai, na verdade, conversar aí com a sua equipe qual é o momento certo de ir para o hospital, tá? E aí vai depender da proximidade, da onde você tá, mas geralmente a gente fala para ter as contrações com intervalos de 5 em 5 minutos, por mais de 1 hora, para ir para o hospital, para não chegar também no hospital muito cedo, né? Essa primeira fase do trabalho de parto é gostoso estar em casa, num lugar onde você tá tranquila, segura, sem muita gente interferindo, né? E depois vai para o hospital ou casa de parto, um local que vocês escolheram para ter o bebê de vocês, tá? Então, tampão a gente não precisa se preocupar, porque pode demorar, né? A bolsa rota, né? Que é a bolsa, quando estoura a bolsa, precisa dar uma olhadinha como tá esse líquido, mas não precisa sair correndo, dá para esperar em casa, né? Sempre com acompanhamento do seu médico. Sangramento importante, verificar o que está acontecendo, e contrações. As contrações, na verdade, se a gente pudesse mentalizar alguma coisa, é importante a gente sempre mentalizar o que a gente quer e não mentalizar o que a gente não quer. Parar de falar eu não quero isso, eu não quero aquilo no meu parto, e sim, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, se a gente pudesse mentalizar alguma coisa, era entrar em trabalho de parto com as contrações, né? A bolsa fica íntegra, vai romper durante o trabalho de parto ou até no nascimento do bebê, nasce com bolsa íntegra ou na hora que nasce ela estoura. E aí as contrações serem o primeiro sinal que mostra que você está em trabalho de parto, né? Com isso a gente tem uma tranquilidade de ficar em casa um tempo maior, seguramente, tá? Até o momento certo de ir pro hospital. Bom, espero ter ajudado, mas qualquer dúvida, tô aí, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.